Olá, meus amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que todos vocês estejam juntamente com as suas famílias em paz, em segurança. Sabemos que não estamos completamente felizes, desse lado do sol nós passamos por diversas tribulações, dentre elas essa da pandemia, que nós somos restringidos de várias coisas, inclusive o de se congregar. Hoje seria mais uma oportunidade para que nós, lá da Igreja Presbiteriana do Parque Jurema, pudéssemos estar reunidos para orar e para estudar a palavra de Deus. Mas nós não sabemos quando isso será possível, mas cremos que Deus tem o seu propósito para todas as coisas e acreditamos que até nisso será para o nosso bem. Vamos pedir a Ele, rogar a Ele que possa nos conduzir durante esse tempo de angústia, de exílio do culto, não é? E podermos assim servir a Ele a despeito dessas adversidades. Irmãos, pensando no contexto que nós estamos vivendo, eu gostaria de trazer uma exposição da palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Eu irei meditar com os irmãos nessa noite na primeira parte do capítulo 29 e no domingo, se Deus permitir, eu meditarei na segunda parte deste capítulo. Hoje nós meditaremos em Jeremias, no capítulo 29. Nós meditaremos a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuinais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém. Amém. Eu gostaria de, onde você estiver, convidar você para curvar sua cabeça e se juntar a mim em oração, para que o Senhor Deus possa falar profundamente aos nossos corações à medida em que sua palavra for explanada. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, entremos na presença de Deus através de Cristo Jesus em oração. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua muita bondade concedida a nós. Mesmo em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, nós cremos, ó Deus, e acreditamos de que o Senhor não nos abandonou, de que o Senhor está conosco e há, ó Deus, de cumprir em nossas vidas conforme o teu propósito. Rogamos, ó Deus, que o Senhor edifique a nossa fé, à medida em que a tua palavra, ó Deus, será exposta e que, ó Deus, ela seja poderosa para mover, ó Deus, os nossos pensamentos e a tocar os nossos corações, as nossas afeições ao Senhor. Rogamos, ó Deus,
para que a tua igreja seja edificada. Essa é a nossa oração que fazemos, ó Deus, pois sabemos que não há outro a quem possamos invocar, senão ao Senhor, nosso Deus, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos, ele foi escrito pelo profeta Jeremias. A Bíblia nos mostra que durante várias décadas, o profeta Jeremias, ele profetizou acerca do juízo de Deus sobre o povo de Judá. O povo de Judá, o povo da aliança, o povo que era chamado pelo nome do Senhor, havia se afastado dos caminhos do Senhor e estava, então, desobedecendo à lei de Deus. E repetidas vezes, o Senhor Deus levantou o profeta Jeremias para que ele dissesse ao povo que Deus visitaria o povo com a espada, com a fome, com o cativeiro. Ele falou isso repetidas vezes. Até que no ano de 586 a.C., os babilônios, eles chegaram, eles atacaram e eles destruíram Jerusalém. Eles saquearam o templo, mataram muitíssimas pessoas e levaram a maior parte dos que restaram cativos para a Babilônia, para servirem ali como escravos. Lá no exílio, o povo de Deus não podia cultuar ao Senhor. Assim como hoje nós não estamos podendo cultuar a Ele de forma congregacional, conjunta. Contudo, irmãos, depois que o povo de Deus foi lá para o cativeiro, se nós lermos o livro do profeta Jeremias, nós veremos que o tom da mensagem dele mudou. Os primeiros capítulos do livro do profeta Jeremias, lá de Jeremias no capítulo 1 até o capítulo 28, são cheios de escuridão, são cheios de mensagens assim pesadas, de Deus falando que vai castigar o povo, não é? Mas quando você chega no capítulo 29, quando o povo de Deus já recebeu o juízo e o povo de Deus está lá no cativeiro, você percebe que a mensagem muda. E a partir do capítulo 29, portanto, você vai ver o texto cheio de promessas maravilhosas da parte de Deus para o povo. Por exemplo, se você vai lá no capítulo 30, a partir do versículo 3, você vai ver Deus profetizando aos crentes exilados de que ele haveria de resgatá-los, eles iriam voltar para Jerusalém. Se você vai lá no capítulo 31, no iniciozinho do capítulo 31, no versículo 3, Deus vai declarar o seu amor eterno para com aquele povo. E aí, se você vai lá para o versículo 13, você vai ver que Deus promete ao povo que vai transformar a tristeza deles em regozijo, em alegria, em festa. No finalzinho do capítulo 31 ainda, Deus vai dizer que faria uma nova aliança com aquele povo e lhes daria, ele vai dizer no capítulo 32, que lhes daria um só coração, um só caminho. A Bíblia vai dizer ainda no capítulo 33 que Deus até mesmo os purificaria de todos os pecados que eles haviam cometido. Você percebe, então, do capítulo 1 até o capítulo 28 do profeta Jeremias, nós encontramos nesse livro várias e várias mensagens de juízo da parte de Deus. Mas uma vez esse juízo tendo sido executado, no capítulo 29 nós encontramos uma mensagem de graça, de misericórdia e de amor da parte de Deus para com o seu povo. Porque na sua ira, Deus ele nos visita com a sua misericórdia, Deus nos dá graça e nos prova do seu amor. Portanto, o texto de Jeremias, no capítulo 29, é um texto muito importante, porque ele marca essa virada no livro do profeta Jeremias. E eu gostaria, irmãos, de meditar com vocês nesse capítulo. Porque, irmãos, nesse capítulo aqui nós vamos encontrar algumas situações que estão intimamente relacionadas, irmãos,
ao modo como nós devemos proceder nos dias que nós estamos vivendo. Nós também estamos em exílio, não se esqueçam disso. Essa não é a nossa casa, essa não é a nossa pátria. Nós estamos indo para um outro lugar. Nós vamos morar na glória dos céus. Enquanto isso, nós vivemos aqui no exílio. E nós estamos passando por algumas circunstâncias que o povo de Deus no passado também estava passando. Por exemplo, estamos privados do culto. Como é que nós deveríamos, portanto, reagir diante de tudo isso? O profeta Jeremias vai escrever ao povo de Deus da antiga aliança e, por extensão, a nós, para explicar como é que os crentes que estavam vivendo no exílio deveriam viver à luz daquilo que Deus estava prometendo a eles. Esse capítulo 29, é uma composição de cartas. Você encontra aqui uma série de cartas. A primeira carta, que é a carta que nós vamos expor hoje e no domingo, então, vai do versículo 1 até o versículo 14. Ela é destinada especificamente e claramente aos crentes que estavam lá no exílio. Então, vamos começar a exposição? Volte os seus olhos para o versículo 1 e o versículo 2. Lá no versículo 1 e no versículo 2, nós vamos encontrar tanto o remetente da carta quanto o destinatário. Toda carta tem um remetente e um destinatário. E é isso que nós vamos ver no versículo 1 e no versículo 2. Veja só o que diz aqui o texto. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Note bem, irmãos, essa palavra aqui, resto. Por que ele está falando assim, ao resto dos anciãos? Porque esses anciãos, eles faziam parte das poucas pessoas que haviam sobrevivido à invasão dos babilônios lá em Jerusalém. A maioria havia sido morto. Então aqui o profeta Jeremias está escrevendo para o restante daqueles que não foram visitados com a espada, aqueles que haviam sido preservados, mas que haviam sido deportados para o exílio. Embora preservados a vida, foram levados para o exílio. E aí o profeta Jeremias escreve para ele, para o resto que sobrou. Veja só, versículo 1, então. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. Ou seja, aqui o profeta Jeremias, ele está se identificando, ele está dizendo quem ele é, quem está escrevendo a carta, e ele está também escrevendo a quem essa correspondência ela era destinada. Você percebe aqui pelos nomes das pessoas que são aqui listadas, você percebe que os babilônios, eles levaram todas aquelas pessoas que eram tidas como as mais importantes da sociedade daquela época. O texto aqui diz que eles levaram os anciãos, eles levaram os sacerdotes, eles levaram os profetas, eles levaram o rei, levaram a rainha, levaram os oficiais, enfim, eles levaram todos aqueles homens que eram as pessoas mais importantes do reino de Judá. Todos eles haviam sido brutalmente arrancados de suas casas, arrancados de Jerusalém, e haviam sido arrancados da terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, a terra prometida, a terra que Deus havia, inclusive, dito e garantido que haveria de fazer morada ali. Deus ele permitiu com que um templo, a sua casa, fosse construída ali. Pois bem, o povo de Deus, então, foi arrancado daquela terra, da terra onde Deus havia feito a sua morada, onde estava o seu templo, o lugar do culto. E agora,
o povo de Deus estava morando na Babilônia. É interessante que em um de seus livros, Agostinho, ele dizia que Jerusalém representava a cidade de Deus, enquanto que a Babilônia representava a cidade de Satanás. E eu penso, meus irmãos, que à luz daquilo que nós vamos ver nas Escrituras, inclusive no livro do Apocalipse, essa comparação está corretíssima. A Babilônia, ela representava a cidade de Satanás, o reino do inimigo, não é? Então, o que o texto aqui está mostrando é que o povo de Deus estava, ironicamente, morando na terra do seu maior inimigo. As pessoas mais importantes estavam ali. Parece que Jeremias foi um dos poucos que sobrou. Talvez ele ainda estivesse morando em Jerusalém, porque os babilônios imaginassem que ele não era importante o suficiente para ser deportado. Mas dentro da providência de Deus, ele foi um instrumento para orientar o povo da aliança a respeito de como o povo deveria viver longe da terra prometida, numa cidade onde haviam pessoas ímpias, onde eles não podiam cultuar de maneira livre. Talvez alguns judeus exilados, sabendo que o profeta Jeremias haveria de escrever uma carta da parte de Deus para eles, de repente eles imaginavam que Deus fosse dizer para eles fugir da Babilônia, ou então que eles se rebelassem. Mas, de toda forma, na mente dos judeus, na mente daqueles crentes que estavam exilados lá na Babilônia, na mente deles, havia um pensamento comum. Eles imaginavam que o exílio ia terminar a qualquer momento, que a qualquer instante Deus ele iria abrir as portas da Babilônia e permitir que o seu povo retornasse à terra que havia prometido aos patriarcas e assim, portanto, reconstruir o templo e voltar à vida ao normal. Mas se você ler essa carta, como nós leremos, nós perceberemos, irmãos, de que esse não era o plano de Deus. Deus, ele não tinha um plano imediato de resgatar o seu povo, o povo da aliança, para que retornasse imediatamente para Jerusalém. Deus tinha outro plano. Que plano era esse? Veja só o versículo 3 até o versículo 6. Veja só qual era o plano que Deus tinha. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuinais. Você percebeu aqui? Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para o povo que estava exilado na Babilônia, Deus estava dizendo assim: meus filhos, sigam a vida. Eu não vou tirar vocês aí imediatamente. Portanto, não aluguem casa, podem construir casa, façam pomares, não façam muitos planos, os seus filhos vão casar aí, sigam a vida. E aí, meus irmãos, eu fico imaginando qual teria sido a reação do povo quando começou a ler essa carta. Quem sabe eles estavam cheios de expectativas de serem logo, então, libertados ali da Babilônia e voltar para casa. Então, Deus disse, não, de jeito nenhum. Se preparem para passar um bom tempo aí. E conforme nós veremos, o exílio durou pelo menos 70 anos. Então, lá estava o povo de Deus, definhando no cativeiro, muitos estavam lamentando o seu destino, muitos estavam se queixando do trabalho forçado,
e de tantas outras coisas. Mas Deus disse: vocês vão passar mais tempo aí. Mas, meus irmãos, uma coisa nós temos que saber. Deus, ele não nos permite passar por aflições em vão. Deus, ele não é malvado a ponto de ver os seus filhos sofrendo e chorando para não ter um bom propósito nisso tudo. E foi esse o caso, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, Deus tem sempre algum propósito, inclusive para o nosso sofrimento. E qual era o propósito, portanto, de Deus para permitir que os seus filhos, os seus servos, permanecessem na Babilônia, mesmo com tantas expectativas que eles tinham de voltar para Jerusalém? Meus irmãos, o propósito de Deus ao fazer com que o seu povo permanecesse em Jerusalém, na Babilônia, perdão, era construir a sua cidade no meio da cidade de Satanás, aproveitando ali a ideia de Agostinho, né? Então, o povo de Deus estava morando na cidade de Satanás. Então, qual era o plano de Deus? Deus disse: eu vou colocar vocês no meio desse povo, esse povo idólatra, esse povo malvado, esse povo armígero. Eu vou colocar vocês aí, para que vocês transformem essa cidade de Satanás numa cidade de Deus. Então, Deus, ele tinha um plano de redenção para aquela cidade. E isso só poderia ser realizado por intermédio de o seu povo residindo ali. Foi Deus quem enviou, o texto diz claramente que foi Deus quem enviou o seu povo para a Babilônia. Não foi Nabucodonosor, não foi o exército da Babilônia, foi Deus quem trouxe o povo de Israel para a Babilônia. Então os exilados, eles tinham que entender que eles não eram cativos na Babilônia. Na verdade, eles eram missionários na Babilônia. Eles foram colocados por Deus ali com um propósito muito definido. E isso deveria moldar, portanto, o pensamento deles. Muitos crentes, eles estavam ali na Babilônia se sentindo abandonados, se sentindo banidos na presença de Deus, mas não era assim que Deus via a situação. Deus estava, na verdade, colocando o seu povo ali e estando ao lado do seu povo, para que o seu povo fizesse uma missão. Então, aprenda uma coisa: nunca você passará por um sofrimento tão grande a ponto de Deus não te dar a missão de você testemunhar de Cristo para outras pessoas. Os nossos sofrimentos não são impedimentos para que nós venhamos a testemunhar o bom nome daquele que nos salvou, daquele que nos redimiu das trevas, daquele que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Pois bem, então o plano de Deus era aquele: permitir que o seu povo permanecesse na cidade de Satanás, para que aquela cidade de Satanás fosse transformada, portanto, numa cidade de Deus. Como é que isso poderia ser feito? De acordo com o versículo 7, isso deveria ser feito por intermédio de duas coisas. Veja só, o início do versículo 7. Nós temos aí a primeira coisa que o povo de Israel, o povo de Judá, deveria fazer lá no cativeiro babilônico para transformar aquela cidade de Satanás numa cidade de Deus. A primeira coisa está aí no versículo 7, no iniciozinho do versículo 7. Diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei. Veja então, a primeira coisa que o povo de Israel deveria fazer lá no exílio da Babilônia era buscar a paz da cidade onde eles estavam morando. Essa palavra paz aí é uma palavra hebraica que é muito conhecida da maioria das pessoas. É a palavra shalom. O significado dessa palavra é um significado muito abrangente. Os irmãos que têm acesso podem, de repente, consultar um dicionário hebraico e vão perceber que
o campo de significado dessa palavra abrange muitas coisas. Abrange, por exemplo, felicidade, contentamento, abrange integridade, saúde, prosperidade, segurança, descanso. Tudo isso está em volta ao Shalom. Então, o profeta Jeremias está dizendo, olha, busquem todas essas coisas para a cidade, para onde eu vos coloquei, para onde eu tirei vocês lá de Jerusalém e coloquei. Então, quando Deus ele disse para o povo buscar a paz lá na Babilônia, ele estava dizendo, em outras palavras, para os seus servos, que eles buscassem fazer tudo aquilo que fosse necessário para que aquela cidade ela tivesse paz, para que aquela cidade fosse bem. Meus irmãos, isso era um grande desafio para o povo que vivia naquela época no exílio. Porque era muito fácil para eles demonstrar ira, demonstrar ódio. Afinal, aquele povo foi o povo que arrancou eles da terra que Deus os havia colocado. Foi aquele povo que matou os seus parentes, os seus irmãos. Foi aquele povo que cometeu muitas crueldades e maldades. Mas, a despeito disso tudo, o profeta Jeremias aqui está instruindo o povo de Deus para que eles se empenhassem a ter um bom relacionamento com aqueles que eram seus inimigos. Os crentes exilados, portanto, eles deveriam ser pacificadores e não a pessoas desordeiras. Eles deveriam buscar a paz daquela cidade. E, meus irmãos, da mesma forma nós não estamos vivendo em casa. Esse mundo não é a nossa casa, esse mundo não é o nosso lar. E nós sabemos que o mundo, ele é inimigo da igreja. O mundo está contra nós. Mas como é que nós vamos, então, reagir diante das dificuldades que nos são impostas pelo mundo, pelas perseguições que o mundo nos traz? O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos reagir? Nós devemos buscar a paz. Nós devemos buscar a paz. O que é que isso significa em termos de como um crente pode ser um bom cidadão nesse mundo que vive de inimizade para com a sua crença? O que é que isso significa? Isso significa ser um bom vizinho. Isso significa cumprimentar as pessoas no mercado, coisa simples, não é? Significa, por exemplo, varrer a calçada, limpar a rua, quem sabe plantar uma árvore, ser um voluntário para alguma atividade social, dirigir o seu carro ou a sua moto com segurança no trânsito. Significa não sonegar impostos, significa também não vender o voto, significa não fazer negócios imorais. Isso é, em termos práticos, buscar a paz da cidade onde a gente vive. Mesmo quando essa cidade se demonstra, muitas vezes, inimiga nossa, não é? Os crentes exilados, então, eles tinham que viver dessa maneira, da mesma maneira como nós devemos viver assim. Deus queria que o seu povo, ele não se alienasse da sociedade de onde eles estavam inseridos, mas sim que eles se envolvessem de forma proativa naquela sociedade. Nós devemos fazer o mesmo, meus irmãos. Lembrando que, por mais que nós venhamos a fazer essas bondades, nada poderá, com essas coisas isoladas, nada dessas coisas isoladas poderá trazer paz para a nossa cidade, paz duradoura. Porque nós sabemos que a única paz verdadeira, a única paz duradoura, o único shalom que será eterno, é por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Sim, a nossa cidade, Teresina, não pode estar em paz até que ela conheça a Cristo Jesus e conheça este Cristo Jesus
crucificado. Porque a Bíblia nos mostra, meus irmãos, de uma forma muito clara que a nossa cidade, bem como todas as outras cidades onde moram pecadores, está debaixo da maldição de Deus por conta justamente desses pecados. Mas a mensagem do Evangelho é justamente essa, que Cristo Jesus, ele veio estabelecer a paz entre Deus e a humanidade. E o apóstolo Paulo, portanto, ele diz para nós que nós temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem crê no Senhor Jesus Cristo tem a paz com Deus. A nossa cidade só terá paz quando nós fizermos o bem a ela. E juntamente com o bem que fizermos a ela, nós também viermos a testemunhar de Cristo. Quando a nossa cidade, então, ela voltar-se ao Senhor Jesus Cristo com arrependimento pelos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Portanto, a primeira coisa que Deus ele orientou aos crentes exilados lá na Babilônia era de que o povo deveria buscar a paz da cidade e fazer com que houvesse de fato paz. Nós temos que fazer a mesma coisa. E isso envolve não apenas boas obras, mas falar de Cristo, testemunhar de Cristo para outras pessoas. A segunda coisa que os crentes deveriam fazer está aí no restante do versículo 7. Veja só o restante do versículo 7. Diz assim: e orai por ela, ou seja, pela cidade, ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, a segunda coisa que o povo deveria fazer para com aquela cidade onde eles estavam inseridos era orar, meus irmãos. Eles deveriam orar, eles deveriam ter um interesse pessoal no bem daquela cidade, orando pelaquela cidade, por uma razão muito simples. Enquanto a cidade estivesse bem, a igreja também do Antigo Testamento estaria bem. Quando a cidade prospera, então a igreja também prospera. Tem um ditado popular que diz o seguinte: que quando a maré enche, todos os barcos eles sobem. Então, essa é a ideia. Como nós estamos inseridos dentro de uma cidade, se a nossa cidade estiver bem, consequentemente a igreja ela poderá estar bem, ela estará bem, certo? Então nós temos que orar, meus irmãos. Como é que nós devemos orar? Nós devemos orar de várias maneiras. Em primeiro lugar, nós devemos orar pela conversão das pessoas da nossa cidade. Nós devemos orar, inclusive, pela conversão dos nossos governantes, para que eles possam reconhecer o único Rei verdadeiro, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós deveríamos orar também pela prosperidade para todos os habitantes da cidade, inclusive para os mais pobres. Nós deveríamos orar pela segurança da cidade, para que não houvesse violência nas ruas e para que nós possamos, então, ser protegidos do mal. Nós devemos também orar para que os criminosos eles sejam transformados e regenerados pelo Espírito Santo. Nós devemos orar pelos políticos que foram democraticamente eleitos, para que o Espírito Santo dê sabedoria a eles, a fim de que eles possam, com fidelidade e com honestidade, governar bem o povo. Então, nós temos que clamar por essas coisas, meus irmãos. Você já clamou, por exemplo, pelas pessoas da sua rua, para que Deus transformasse a pessoa da sua rua, as pessoas do seu bairro? Você já orou pelas igrejas verdadeiras da sua cidade, para que elas fossem luz, para que elas fossem sal para este mundo? Você já orou? Então ore por cada bairro, ore por cada igreja, ore por cada empresa, ore por cada casa.
porque a paz da cidade, ela só virá por meio da oração. Meus irmãos, isso é muito importante, sobretudo nesse tempo tão conturbado que nós estamos vivendo, tanto socialmente, politicamente, questões sanitárias seríssimas sendo abordadas, várias opiniões divergentes, ninguém sabe com que interesses. Mas em meio a isso tudo, meus irmãos, eu tenho encontrado muitas pessoas, na verdade, se comportando não como arautos de Deus, mas como arautos da desgraça. Tudo por ideologia política. Eu encontro muitas pessoas, meus irmãos, que a depender de quem tenha sido eleito para os cargos executivos, eles ficam na torcida e também na ativa para que alguma coisa ruim aconteça. Eles acham o seguinte, que quanto pior, melhor. Meus irmãos, nós não podemos agir desse jeito. Nós somos servos de Deus. Em vez de agir dessa maneira como os ímpios agem, a Bíblia nos convida e nos convoca para que nós venhamos a orar ao Senhor. A oração, meus irmãos, é um dever cívico do cristão. Se somos cidadãos dos céus, mas Deus nos colocou neste lugar, ainda para vivermos durante esses dias, que nós venhamos a orar por este lugar. E eu sei que muitas vezes é difícil. Para os crentes que viviam na Babilônia, muitas vezes era difícil orar pela paz na Babilônia. E certamente alguns crentes exilados, inclusive, oraram para que Deus viesse a trazer justiça sobre os seus captores, sobre aqueles que eram inimigos do seu reino. Mas, meus irmãos, a despeito disso tudo, Deus convidava o seu povo para que orasse, para que o seu reino também fosse instalado ali na Babilônia. A oração pelos babilônios nada mais era do que uma amostra daquele perdão que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou nos evangelhos para com os nossos inimigos. Ele nos disse lá no Evangelho de Mateus: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Não foi isso que ele nos ensinou? Nós temos que fazer isso também, meus irmãos. Nós devemos fazer isso procurando o bem da nossa cidade, o bem da nossa nação, e também orando pela nossa cidade, pela nossa nação também. Eu quero concluir minhas palavras, irmãos, nessa ocasião, enfatizando novamente que nós vivemos no exílio. Essa aqui não é a nossa cidade. Teresina não é o nosso lar. Aqui nós somos apenas forasteiros. A Bíblia nos lembra que nós não temos pátria permanente aqui. Nós não temos residência fixa aqui. Na verdade, nós estamos rumo ao céu. Nós estamos peregrinos nesse mundo que estamos caminhando para o céu, onde nós encontraremos com Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque lá é nossa pátria, o céu é nossa pátria permanente, lá está a nossa herança inacessível, lá será o nosso lar eterno. E é por isso, meus irmãos, que nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas enquanto isso não acontece, enquanto nós não estamos lá, nós devemos lembrar que temos uma missão a cumprir aqui. A minha oração, meus irmãos, é que nós sejamos sal para essa terra e luz para esse mundo, enquanto nós testemunhamos de Cristo Jesus para todos aqueles que nós encontramos durante esse nosso exílio. Que Deus nos ajude, nos capacite. Amém e amém. Curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus. Ó Senhor, nós estamos longe de casa. Nós estamos longe do nosso lar. Nós estamos longe da nossa pátria.
Mas mesmo assim, ó Deus, peregrinamos para lá, estamos indo para o céu. Mas, ó Deus, enquanto nós não chegamos lá, ajuda-nos, ó Deus, a desempenhar a missão que o Senhor nos confiou. Coloca palavras em nossas bocas, para que nós venhamos, ó Deus, a testemunhar de Cristo em tempo e fora de tempo. Ó Deus, nos dá desprendimento, nos dá, ó Deus, intrepidez, nos dá vontade de falar de Cristo para outras pessoas, para que, ó Deus, nós não venhamos a nos encontrar faltosos para com aquilo que o Senhor nos confiou a fazer. Nos dê graça, ó Deus, para que outros que estão, ó Deus, vivendo nessa Babilônia, neste mundo, possam, ó Deus, conhecer a Cristo. E conhecendo a Cristo, ó Deus, fazerem parte do seu povo que peregrina para Jerusalém celestial. É assim que nós te oramos, ó Deus. Dá graça. Fortalece o teu povo, ó Deus, nesses dias difíceis, longe do culto, longe, ó Deus, da adoração ao Senhor comunitário. Ajuda-nos, ó Deus, abrevia o tempo, ó Senhor, para que nós possamos estar novamente juntos na tua igreja, adorando e santificando o teu excelso e bendito nome. É assim que nós te oramos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, Deus os abençoe. Que grande saudade de todos vocês. Deus é testemunha disso. Eu rogo ao Senhor que possa pastorear vocês durante esse tempo. Que o Senhor, vosso Deus, vos guarde e que nós possamos, dentro em breve, nos encontrar. Forte abraço. Deus os abençoe.